Quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. Começa agora mais uma edição do Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco você acompanha este programa em podcast e logo mais em reprise também na Plena TV. Hoje, quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, a apreensão e preocupação das autoridades e, evidentemente, primeiramente da população ribeirinha, tanto do Paraíba, do Muriaé, do Pomba e de tantos outros rios que banham a região noroeste e também a região norte, e o programa todo hoje voltado aí para cobertura dessas cheias que acontecem nas regiões noroeste e norte do estado do Rio de Janeiro. Começando, como sempre, aqui o Folha no Ar, a previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo parcialmente nublado a chuvoso hoje em Campos dos Goitacazes. Previsão de chuva mesmo, com a probabilidade de ocorrência a partir das 2 horas da tarde, chegando a 50%, 60% de probabilidade de chover hoje aqui na região norte. Na região noroeste também há previsão de chuva e ainda tem um pouco mais de chuva ainda para as regiões sul e sudeste aqui do estado vizinho de Minas Gerais, que também atinge aqui as nossas regiões. Então, toda a nossa preocupação, atenção, né, tanto aqui do Folha no Ar, quanto do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, o jornal Folha da Manhã de hoje, que nós vamos trazer agora, sobre essas cheias que já desabrigam e desalojam aí, né, várias famílias, várias pessoas atingidas. Campos também já tem, né, e a situação, como relatou Aloysio no ponto final de hoje, estamos à mercê da sorte. São 7h07 em Campos. Hoje, às 6h15, a Defesa Civil fez a última medida do Rio Paraíba do Sul e chega a 10,84, 10 metros e 84 centímetros neste momento. E lembrando que a cota de transbordo, o nível máximo do Paraíba para transbordo é de 10 metros e 40. Para passar o dique ali, tem que ser acima de 11 metros. Mas Jardim Carioca, aquela região toda ali, Vicente Dias, já esses bairros ribeirinhos na margem esquerda do Paraíba, todos já começam a ter ruas alagadas por conta da água, né, que sobe pelos bueiros. O programa de hoje conta com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, para recebermos aqui o João Gomes Siqueira, que é diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba. Ô João, bom dia, já trago aí o seu bom dia, o seu cumprimento e também, né, claro e evidente, você falando sobre essa cheia do Paraíba e os seus afluentes aqui em Campos e região, as medidas de prevenção e o papel da rede dos canais de drenagem e ainda uma análise do primeiro ano de Vladimir e eleições de outubro. O programa tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. E olha, destaque hoje no jornal Folha da Manhã, impresso nas bancas de toda a cidade e nas casas também dos assinantes. Uma página inteira de capa
com a cobertura aqui das regiões norte e noroeste com as cheias. É manchete principal. Rio Paraíba ultrapassa a cota de transbordo em Campos. Como já falamos, chegou agora há pouco, 6h15 da manhã, na última medição feita pela Defesa Civil, 10h84. A água chega pelos bueiros e também há risco nos diques. Gabinete de crise, interdição da ponte e gente fora de casa. Tudo isso está na Folha hoje. Cheias no norte e noroeste já afetam mais de 6.500 pessoas. Ainda na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, as imagens dessas várias cidades aí do noroeste, aqui da região também, né, com as cheias. Primeiro aqui a Ponte Barcelos Martins, onde a prefeitura interditou, e a gente falava isso segunda-feira. Houve até uma pergunta sobre justamente isso no grupo de WhatsApp, a preocupação com aquela ponte, né, que já era interditada para trânsito de veículos, somente motos, carros e veículos de emergência, no caso bombeiros, ambulância, essa coisa toda, a própria polícia também. Fora isso, nada mais, mas agora interditou para tudo de vez. E nem pedestre, nada. E a prefeitura também, preocupação, é claro, evidente, pela forte correnteza aí. Divisa entre Campos e Cardoso Moreira, a água já tomou a rodovia, hein? A BR-356. Então fique atento aí, o melhor é nem ir. Itaperuna, cidade sofre impacto das cheias há dias. Cambuci, também muito baixo, muito cheio. Mais de 2.000 pessoas já foram atingidas. E a Tafona, a barra foi aberta para ajudar a escoar a água. Essas são as principais manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, que vem naturalmente trazendo outros assuntos, os seus cadernos, o caderno 2, vem com várias coberturas aí, mas a principal e o foco hoje é sobre essas cheias na região e que preocupam e muito. Vamos conversar com o João Gomes Siqueira, diretor do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba, e tentar entender sobre essas cheias aí, sobre essas chuvas que caíram, né, novamente na região norte, noroeste, nas regiões, né, e também no sul de Minas, sudeste de Minas, zona da Mata Mineira, que atinge diretamente aquela população e vem, claro, consequentemente, até aqui. E a polêmica também, a abertura lá da vazão da barragem de Santa Cecília, em Barra do Piraí. Estou desde segunda-feira também comentando sobre isso. Meu caro João Siqueira, bom dia. É um prazer tê-lo conosco aqui. Pena que hoje é um momento de muita apreensão, de muita preocupação de todos nós, de todas as autoridades, principalmente, evidentemente, das pessoas que estão sendo atingidas, mas sobretudo, bom dia e obrigado pela presença aqui no Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Luiz Barbosa, e agradeço também a oportunidade de estar aqui mostrando o papel do Comitê de Bacias Hidrográficas do Baixo Paraíba do Sul, porque é importante esse trabalho de vocês, a gente assiste todas as manhãs e para mim é uma satisfação enorme estar aqui junto a outros nomes de pessoas que lutam pela nossa comunidade, como tem passado aqui por vocês. O trabalho de vocês é excelente, parabéns, e é um prazer estar aqui e poder contribuir com o que a gente puder, né, na nossa parte de atuação. Nós que agradecemos. Deixa eu trazer o bom dia também do Aloysio Abreu Barbosa, neste Folha no Ar. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, João Siqueira, obrigado pela presença. Vamos conversar bastante sobre esse problema que está afligindo norte, noroeste, sul, sudeste de Minas. Afligiu antes de Minas, estado da Bahia, né? E estamos fruto desses fenômenos naturais agravados pela ação humana, o El Niño, o Laninha, entre os oceanos Atlântico e Pacífico, onde a América do Sul se localiza, né?
E só em esfera local, Nogueira, dar um panorama, você já o fez, mas você me permite só dar um pouco mais de detalhes do panorama de hoje em Campos. O Paraíba, como você disse, a cota de transbordo é 10,40, 10 metros e 40. E às 17h15, às 17h15 de ontem, ele bateu 10,43, ou seja, 3 centímetros acima da cota de transbordo, né? Advindo dessas chuvas do sul-sudeste mineiro e do noroeste e norte fluminense. É porque a gente aqui está muito perto da Foz, né? A Foz ali em São João da Barra. Então essa água toda escoa naturalmente pelas calhas que são os rios, né? É uma coisa natural, sempre foi assim. Aí pergunta, se a cota de transbordo é 10,40, já estava ontem 10,43, e como você colocou aí hoje, às 6h15, estava em 10,84, como é que não botou água por cima do dique na área central? A cota de transbordo é quando a água começa a vazar, né? A partir dali o dique não contém mais a água. Mas para vazar por cima do dique, como você colocou, são 11 metros. Não é nem acima de 11 metros não, tá, Nogueira? São 11 metros. 11 centímetros de já bota água ali pelo terminal Luiz Carlos Prestes. Literalmente assim, entendeu? Então nós estamos agora, literalmente, a 16 centímetros, quer dizer, 6h15, 7h15 é 1 hora atrás. Estamos 7h16 agora. Há 1 hora atrás, a gente estava a 16 centímetros dessa possibilidade, né, de botar água por cima do dique. Agora, ele já está entrando por baixo do dique, em alguns pontos. Já como você citou, pelos bueiros ali do Jardim Carioca, na Beira Rio, né? Está também no Parque Prazeres, a Avenida Libera Rio, Francisco Amigo, ela foi interditada ontem, e aquela parte, aquele dique ali do Parque Prazeres, que é uma área toda de baixada, basta passar ali para ver, você passa ali em direção ao Usina São João, tendo a direita de Paraíba, você vai ver o Parque Prazeres é toda baixada. E aquele dique ali, diferente dos demais diques, não é de pedra, ele é de barro. Então, por isso, obras de reforço estavam sendo feitas lá ontem, né? Então, mas já estava vazando por baixo do dique. Então, Jardim Carioca, Parque Prazeres em Guarulhos, e do lado oposto, né, já estava vazando ali, já atingiu a casas da Ilha do Cunha, né, que fica ali na Pecuária, à beira do Paraíba, na Pecuária. Atingiu casas também da Coroa, que é aquela comunidade de pescadores que fica ali embaixo entre, né, sob o vão das pontes, Alaí Ferreira, ou também Mocaibe, e Ponte Brizola, também conhecida como Rosinha. Uma família de lá, 8 às 5 da Ilha do Cunha, que foram recolhidas no colégio 29 de Maio, na Pecuária, onde também já estava sendo colocado água por baixo pelos bueiros. Então, essa situação, né? Essa situação que a gente está hoje, agora, nesse momento. E eu, para ser sincero, essa madrugada, fiquei cobrindo isso até tarde, foi de muita tensão, porque eu não descartava a possibilidade de acordar hoje e tá água na área central, por cima do dique. Felizmente não estamos, mas de ontem para hoje, de 10h43 para 10h84, não é preciso ser nenhum grande matemático para perceber 41 centímetros de elevação. E ainda que essa previsão, como você colocou também, Nogueira, de estiagem, seguramente a partir de amanhã, porque não adianta falar só em Campos. Campos é a passagem da água. Em Campos, norte e noroeste, e sul-sudeste de Minas,
a previsão mais ou menos a mesma, com algumas variações mínimas, é de menos chuva do que houve hoje, começar a estiar a partir de quinta e sol com certeza a partir de sexta. Agora, ainda que essa previsão se cumpra, essa água tem que correr. E por isso ontem, só para terminar, como você colocou também, desde a madrugada de ontem, aliás, da noite de ontem, verdade, da noite de... Estou perdido no tempo, porque eu dormi... Hoje é quarta. Desde a noite de segunda-feira, foi aberta a antiga foz do Rio Paraíba, ali entre a Tafona e a antiga da Ilha da Convivência, que deixou de ser ilha, né? A última vez que essa foz foi aberta por outro período de chuvas muito forte no Paraíba foi em 2019. Né? E ela era até ser fechada, por perda de força de oposição ao mar, ela era a foz natural do Paraíba, né? Então, é como eu coloquei no ponto final aí, você reforçou. Estamos dependendo da sorte. Quem disser que vai acontecer algo mais grave, quem disser que não vai, está mentindo. Né? Só as próximas horas vão dizer. Perfeito. Essa questão da abertura que eu ia tocar e você, né, oportunamente lembrou e muito bem. Vamos para a conversa então com o João, para a gente entender um pouco sobre o que pode ser feito, sobre o que a gente consegue captar aí de mais informações sobre essa cheia, Luiz. João, você ontem, pelo comitê, enviou uma carta, você em parceria com a prefeitura, eu até soube dessa carta, da carta do comitê pela prefeitura, cobrando soluções definitivas ao problema, né? A carta foi enviada ao Grupo de Assessoramento à Operação do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul, o GAOPS. Queria que você explicasse para o ouvinte o que você pede, o que você entende ser a solução para o problema. Então, Aloysio e Cláudio, a população brasileira, Aloysio, já que você, né, é um dos articulistas aí com bastante conhecimento de história e um alcance bem vasto do que a história representa para nós, e o seu porta-voz, o Cláudio Nogueira, faz muito bem esse trabalho. Então, essa parceria é importante para a sociedade. As pessoas precisam entender, Luiz, o que é a instrução, o conhecimento e a história. A maioria das pessoas acha que a história é uma coisa do passado que fica lá no cemitério. Não é assim. A história nos explica o presente. Tudo isso que nós estamos falando hoje, se nós revemos a história, nós vamos saber com detalhes onde as pessoas são desalojadas, por que o rio está subindo, por que a chuva está caindo, etc. Então, é para isso que nos serve a história. Felizmente, Luiz, tem entidades que, enquanto a população está dormindo, assistindo a sua televisão, que é o normal, ninguém está criticando isso, entidades que trabalham para não só informar a população, mas também articular ações, estruturas e políticas públicas que visem a garantir a sobrevivência humana aqui na nossa Terra. De forma, né, que hoje o ser humano ocupa a Terra, o planeta Terra, quase de forma inteira, com algumas incongruências, que são o adensamento urbano. Para mim, isso é uma colocação particular, mas eu peço licença a fazê-lo, que adensamento urbano hoje é um dos piores problemas da sobrevivência humana. As pessoas criticam muito a geração, a produção de alimentos, o agronegócio, a agricultura, a irrigação, essas coisas, mas o adensamento urbano é quem hoje mais polui os rios, essas coisas todas, certo? Não estou defendendo nenhuma classe produtora, estou fazendo uma análise do todo. Então, nós viemos falar aqui hoje, né, só uma introdução, nós viemos falar aqui hoje do que está acontecendo com o Rio Paraíba do Sul.
Desde 2009, desde 97, foi criada a Lei 9433 federal, que criou o Comitê de Bacias Hidrográficas no país inteiro. A gente precisa entender, Luiz, que se fosse feito isso lá com a colonização, nós teríamos um país diferente. Se nós dividíssemos o país em regiões hidrográficas e elas fossem a delimitação geográfica de uma bacia hidrográfica fosse a mesma de um município, região administrativa, seria muito mais fácil nós fazermos isso. Por quê? Porque um mesmo rio passa por 2, 3, 10 municípios. Então fica difícil a gente trabalhar os recursos hídricos de forma coordenada. Como é que você vai coordenar 10 prefeitos a fazer as mesmas ações? Como é que você vai coordenar 10 prefeitos, 2, 3 estados e mais um governo federal a fazer as mesmas ações? Vou chegar ao ponto. O Rio Paraíba, aí essa lei 9433 que os comitês de bacia, nós começamos a fazer a gestão disso. Tem o Baixo Paraíba do Sul, antes disso tem o CEIVAP, que é o Comitê de Integração da Bacia do Paraíba do Sul, que congrega os 3 estados, São Paulo, Rio e Minas. E esse comitê hoje é responsável pela gestão das águas. Inclusive esse GAOPS, um grupo de acompanhamento de operações hidráulicas da porção paulista do Paraíba do Sul, criado pelo CEIVAP em 2003, em decorrência da crise hídrica de 2003, da seca de 2003. E esse grupo vem coordenando ações, principalmente de fechamento e abertura das comportas dos 4 reservatórios paulistas que vertem água em Santa Cecília, certo? Você falou aí. Então, hoje nós temos 2 Paraíba do Sul. Um que tem a sua vazão regulada, tem condição de conter cheias naquela porção paulista do Paraíba do Sul, que vai desde Areias, né, no município de São Paulo, passa por Guararema e entra no Rio de Janeiro ali em Peluz, né, logo depois encontra o reservatório de Funil, que é o último. Então nós temos 4 cisternas que funcionam de 2 maneiras. Primeiro, reservam água da chuva no período chuvoso para liberar mais vazão no rio na época de seca, mantendo uma vazão mínima necessária, e também faz um amortecimento das chuvas que chegam em profusão naquela região, Itatiaia, Angra dos Reis, etc., que se divide para cá, para o Paraíba, chegam em profusão, eles amortecem tem um papel de amortecer essa cabeça d'água, né, essa frente de água pujante que vem, e aí a vazão em Santa Cecília é mais ou menos regulada. Tem algumas influências de rios menores ali, de Itatiaia principalmente, que entram depois de Funil, que é o último reservatório, e aí interferem também um pouco nessa vazão de Santa Cecília. Interfere, que eu quero dizer, Santa Cecília fica sem capacidade humana de reduzir totalmente a vazão. Vou explicar isso depois. Então, nós temos 2 Paraíbas, um até Santa Cecília, que é em Barra do Piraí, e um de Santa Cecília até Campos. O grande problema mora aí. De Santa Cecília até Campos, passando por 3 rios, e todos os rios afluentes do Paraíba, de Minas e Rio de Janeiro, estão a descoberto de qualquer... Eu gostaria de frisar essa parte, que é a principal que eu vim falar aqui hoje, porque eu acho que o papel nosso aqui, Luiz, é também motivar as políticas públicas, tá? Eu acho que é o grande papel hoje. Não estou falando de política partidária, estou falando de política pública. Todos os governos, e daqui para frente e daqui para trás, certo? Então, nós temos que motivar as políticas públicas. Essa carta que eu fiz ontem foi para isso, motivar as políticas públicas para que as ações que foram feitas lá no Paraíba 1, que a gente chama, de Areias até Santa Cecília, em Barra do Piraí, sejam feitas também no Paraíba 2, de Santa Cecília até Atafona. Ou seja, sejam feitas cisternas também na região principalmente mineira, sejam feitos contenção de amortecimento de cheias, pulmão, etc. Todas as ações nós já temos delineadas. Inclusive, tem um grupo de trabalho do CEIVAP, criado há 1 ano e meio, por nossa solicitação do Baixo Paraíba do Sul, que está tratando exatamente disso. Está fazendo um estudo de eventos críticos na Bacia do Paraíba do Sul para subsidiar um grande projeto para dizer como, quando e onde nós devemos fazer essas ações de contenção, de reservação de água de chuva para mitigação dos efeitos da seca
e amortecimento de cheias enormes que todos os anos ou todas as décadas assolam principalmente a foz do Rio Paraíba do Sul. A foz do Rio Paraíba do Sul, para mim, é Campos, São João da Barra e São Francisco do Itabapoana. É claro que tem outras cidades. Ontem me criticaram, você só fala de Campos e São João da Barra. Não, nós estamos monitorando de Atafona até Santa Cecília, passando por Minas e pelos afluentes fluminenses também. Mas vou parar de falar para a gente poder interagir melhor, que eu acho que é o mais produtivo, perguntar e responder. Ok? Perdão Nogueira, perdão João, perdão ouvinte. Porque eu estava colocando o link da entrevista em outras páginas e para não ficar um barulho do teclado, eu selecionei o microfone, desculpem. João, no ponto final de hoje, da Folha da Manhã, na edição impressa do jornal, você coloca, você citou os 4 reservatórios de São Paulo e você cobra que pelo menos 2 ou 3 sejam construídos tanto em Minas quanto... são grandes cisternas, que serviriam para quê? Para o ouvinte entender, telespectador entenderem. Para reservar a água da chuva nesse momento de cheia e você reserva a água, você controla a vazão, impede a expansão lateral do rio, né, por cima de suas margens, então você evita a cheia e reservando essa água, você conta com ela em período de estiagem, né? É uma maneira de você conseguir regular o ciclo natural do rio gravado pela ação humana, né? Mas você sugeriu que fosse nessa carta que você envia, e ontem conversamos bastante, você me explicou isso, que seja construído em 3 outros pontos, né? Ali no cruzamento dos rios Pretos com Paraibuna, que conflui no Rio Peixe, no município de Três Rios, como você colocou, para fluir no Paraíba, e outras 2 no Pomba, uma no Pomba e uma no Muriaé. Explica um pouco, porque às vezes é difícil entender, eu mesmo ontem passando com você lembra que eu refiz a pergunta a você diversas vezes, para conseguir entender. Tenta explicar para o ouvinte e para o telespectador como que isso seria, por favor. Ô, Luiz, eu vou fazer uma metáfora aqui para ver se consegue. Qualquer coisa você vai perguntando para eu poder, né? A gente tem que. A comunicação só é válida. Eu não sou comunicador, mas a gente é professor também, né? Comunicação só é válida quando a gente fala, a pessoa entende e devolve, né? Senão não há comunicação. Então, é o seguinte. O ciclo hidrológico, isso tudo foi causado por chuva, né? A própria seca pela falta de chuva, né? Então, eu falo para a equipe aqui de monitoramento. Quando tiver 0 chuva, é um dado. Um mês de 0 chuva, é um dado. O ciclo hidrológico. Então, eu vou comparar com um telhado de uma casa. Então, telhado, você tem uma varanda na sua casa imensa, ou vários telhados, né, que são os afluentes, vamos dizer assim. Afluente não é apenas o rio, vai que Muriaé, é o Rio Paraíba, o Rio Muriaé. Não, o afluente é a região hidrográfica, é a bacia hidrográfica do Muriaé. Então, há vários quilômetros quadrados que captam a água da chuva como um telhado. O telhado tem uma calha no final dele. Vamos supor que o telhado tem uma calha e tem uma cisterna embaixo para coletar essa água da chuva, certo? O telhado é a bacia hidrográfica. A água vem do mar, o vento traz as nuvens, chega na montanha, ela precipita. Aqui, no caso, em Minas Gerais, nós estamos falando da Serra de São Geraldo, onde confluem os principais afluentes do Paraíba. Depois da Serra de São Geraldo já vem o Rio Grande, Rio Doce, etc., outros rios. Mas a parte mineira, leste mineira, conflui para o Paraíba. Então, esse telhado de Minas Gerais tem uma calha. A calha é a calha do próprio Rio Paraíba do Sul, certo? Que vem desde São Paulo, aquela calha. Toda chuva que cai em Minas, em Rio, vamos falando do Paraíba 2, tá? Não estou falando lá de São Paulo, não. Cai em Rio e na Serra Fluminense, cai nessa calha. Essa calha, se tivesse uma cisterna, uma coleta de água de chuva, essa calha viria com uma profusão de chuva, se caísse uma chuva muito forte por vários dias seguidos, como aconteceu agora, né, nesse período,
essa calha ficaria com a vazão alta. O que é vazão? Vazão é uma corrente de água muito forte, né? Que quantidade de água muito forte. Teria com uma vazão muito forte e cairia lá no cano de descarga da calha, que é a tafona, aqui no caso, vai para o mar. Se ele fosse, essa calha tivesse 2 ou 3 canos no meio dela para distribuir essa água que cai lá no mar, na tafona, de forma a guardar ela, né, como você falou, 2 ou 3 cisternas, 2 ou 3 reservatórios. Aí essa vazão, essa quantidade de água que vem pela calha, ela se distribuiria em 3 pontos. Guardaria a água para a época seca e evitaria de chegar em Atafona, na final da calha, uma quantidade de água muito maior do que o próprio mar tem capacidade de receber. O mar tem maré, sobe e desce todo dia. Então, tem hora que ele recebe muita água, tem hora que ele recebe pouca água. Isso dá um rebote, vamos dizer assim, né? Uma linguagem popular, dá um rebote até Campos, certo? Porque a vazão que sai em Atafona, ela é menor do que a quantidade de água. Isso que aconteceu, por isso que causa cheia. A vazão que sai em Atafona, da calha, do rio, é menor do que a quantidade de água que vem lá de Minas Gerais. Certo? Então, o mar não conseguiu absorver toda a água que veio de uma vez só. Vamos dizer assim, frente de água, cabeça de água, uma coisa desse tipo. Isso, se fosse feito, fosse feito esses reservatórios como tem, isso não acontece em São Paulo, tá? Quando chove muito em São Paulo, eles hoje estão guardando água da chuva. O que tem? Os 3 reservatórios paulistas estão com a vazão mínima. Eles estão 30 metros cúbicos, só para questão de valor, mínima, porque toda a água da chuva que caiu lá, estão guardando essa água para o período seco. E aí são dois benefícios. Ele impede que, se não tivesse esse reservatório, a vazão de Santa Cecília seria 3, 4 vezes maior. Seria muito pior para nós. Então, eles estão amortecendo essa quantidade de chuva que caiu lá, amortecendo esse volume que vem para a calha do Paraíba do Sul, amortecendo e, assim, guardando esse volume para ser liberado depois. Isso não acontece em Minas. Cai a chuva em São Geraldo, daqui a 36 horas, 3 dias, está chegando aqui com essa cabeça d'água inundando tudo, porque o mar não consegue absorver. Esse Paraíba 2, por que eu falo só Minas? Falo, você é mineiro? Não. Por que você não fala Rio de Janeiro, como ontem me criticaram? Por que você não fala o Noroeste? A gente está monitorando todas as cidades ao longo do Pomba e do Muriaé. Nós temos uma parceria, gostaria de destacar aqui, Luiz, íntima, embrionária com a Defesa Civil Norte e Noroeste. O REDEC Norte, REDEC Noroeste, que era comandado pelo Coronel Joelson, que nós fizemos vários eventos em conjunto. Hoje, o REDEC Norte e a Defesa Civil de Campos, além do Major Peçanha, que é o Coronel Felipe Pascotto, que é nosso parceiro embrionário, quer dizer, os nossos funcionários hoje estão trabalhando com ele, né? Então, esse monitoramento é feito em conjunto e mostra que o que acontece em São Paulo, que eles conseguem diminuir essa vazão da calha do telhado que eu falei, guardando água, em Minas não pode ser feito, deve ser feito, isso tem que ser feito, porque impede que Campos chegue à cota 11. Vamos dizer, teoricamente, no melhor dos mundos, certo? Se isso for feito, o nosso projeto for executado, que é uma obra de grande porte, não é pequena, nunca mais Itaperuna, Muriaé, Campos, São João da Barra, chegaria a uma vazão de 4, 5 mil metros cúbicos por segundo, ou 6 mil, como aconteceu em 2007, cota 11. Nunca mais aconteceria isso, certo? A cheia seria controlada, tá? Seria controlada. Então, esse é o nosso objetivo, e esse é um dos objetivos da carta. Eu gostaria de esclarecer, porque os prefeitos me ligaram ontem, preocupados com essa carta. Não, você está colocando lá, né, como é que nós vamos fazer isso? Não, isso não é um ataque ao GAOP, não é um ataque a São Paulo, a parte paulista do Paraíba, pelo contrário, é um despertar, é um beliscão, vamos dizer assim, para que eles entendam que o que é feito hoje em São Paulo de reservação de água, de amortecimento de cheias, deve ser feito em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, para que Campos, Atafona não sofram tanto daqui para frente. Esse é o principal objetivo da carta, tá, Aloysio? Não é criticar, não, eles não estão liberando água em Santa Cecília. É necessário essa liberação de água, mas eu estou aproveitando o momento para deixar um viés
que eles vão entender esse viés, a reunião é hoje à tarde, eu vou apresentar isso lá, eles vão entender esse viés de que a política pública, de que o governo federal precisa destinar ações efetivas para que nós, em Campos, não soframos mais, e outras cidades do Noroeste, principalmente, talvez mais do que Campos, tá? Nesse caso agora foi uma verdade, Itaperuna, Carangola, Natividade, Pádua, Peribé, talvez esteja sofrendo mais do que Campos. Não se pode nem comparar, né, Luiz? Cardoso Moreira, isso a gente não deve nem comparar, mas tem pessoas, tem maior quantitativo, às vezes, de pessoas atingidas do que outros em diversas cidades. Então, isso é que a gente quer evitar, tá? E essa gestão de recursos hídricos que o comitê faz, junto com o CEIVAP hoje, numa relação íntima também, do Baixo Paraíba do Sul com o CEIVAP, é o principal ponto do nosso trabalho, na nossa agenda hoje, tá? É essa regularização de vazão do Paraíba e guardar a água da chuva. Só para terminar, esse projeto não é inédito não, sabe, Luiz? Se você se lembrar... Permite só fazer uma pergunta? Pois não. Qual a viabilidade prática desse projeto? Você falou aqui na questão de 3 cisternas, né? Uma em Terezias, uma no Muriaé e uma no Pomba. Com quantas dessas cisternas resolveria o problema? 1, 2, 3? Qual a viabilidade prática disso? Quanto custaria uma obra dessa? Qual seria a fonte do recurso? Tá. A fonte do recurso tem que ser o governo federal, o Ministério da Integração. Nós estamos vivendo essa fase caótica, principalmente porque o Departamento Nacional de Obras e Saneamento foi extinto em 1989. Então, nós ficamos acéfalos aqui na nossa região e outras do Brasil. Então, o governo federal, né, é uma obra dessa que envolve, por exemplo, eu vou te falar uma coisa, quando São Paulo ficou sem água, né, o governador de São Paulo foi a presidente Dilma e pediu uma intervenção, uma grande transposição para São Paulo. Foi feita uma obra imensa lá em São Paulo, para transferir água do Paraíba para o sistema Cantareira. De imediato apareceu o recurso. E quando a gente vê o sofrimento que nós passamos aqui no norte e noroeste fluminense, em Minas Gerais também, Juiz de Fora até aqui, a gente vê a grande necessidade de um grande aporte de recursos para que isso seja evitado. Não é totalmente evitado, tá? É minimizado, mas é importantíssimo. São Paulo, aquela região de São Paulo, Vale Paulista, não tem enchente mais hoje, por causa desse trabalho, que foi feito lá na década de 40, certo? Mas hoje precisa fazer. Esse trabalho de reservação de água, de reservatório de água, ele é autossuficiente, Luiz. A Agência Nacional de Águas compactua com a nossa proposta, tá? Ela estimula a construção de grandes reservatórios hoje. Eu sei que os ambientalistas são contra isso. A própria Universidade Estadual do Norte Fluminense, professores que lá eu trabalho e às vezes me ancoro com conhecimentos técnicos da área de biologia, de meio ambiente, eles dizem que o grande reservatório tem vários malefícios. Tem, mas os benefícios são muito maiores. É o mesmo que o carro. Se eu andar a gasolina, tem vários malefícios, mas você usa carro, infelizmente. Até que não se ache uma opção melhor. Esse reservatório pode gerar energia elétrica, essas cisternas, e para manter o seu funcionamento, né, a abertura e fechamento das comportas, e também custear a sua produção. Só que tem um investimento inicial alto. Nós já estamos estudando qual o melhor local, através do CEIVAP, para a construção desses reservatórios. Não sei se isso vai ser totalmente aprovado, porque depende de uma conjunção de fatores, etc., mas nós junto com o IGAM, o INEA do Rio de Janeiro, o IGAM e o INEA de Minas, e o próprio CEIVAP, né, as câmaras técnicas, entendem que é a única solução para a gente fazer o amortecimento de cheias e o contenção de secas. Isso não é inédito, tá, Luiz? Se você lembrar, já foi destinado pelo Estado do Rio de Janeiro 600 milhões no passado, depois de 2007, para amortecimento de cheias em pá. Deve ter entrado alguma chamada aí. Volta aí, João, por favor. Você parou. Recebi a ligação aqui. Você parou lá no é inédito. É inédito, isso não é inédito. Esse já foi destinado 700 milhões para amortecimento de cheias em Pádua, Muriaé. 600, né? Sim, 600 milhões.
E isso houve lá como é que é? Um problema jurídico lá que foi embargada essa obra, mas nunca mais retomada. Enfim, Luiz, o dinheiro existe sim. O que falta é um bom projeto, que é o que nós estamos fazendo, e também a disponibilidade de política pública para a nossa região, né? O interior do estado do Rio de Janeiro, fazendo uma parte pessoal aqui também, se você me dá licença, é desprovido de qualquer política pública, né? O governador do estado hoje é um subprefeito da metrópole do Rio de Janeiro. Atenção, não estou falando desse, estou falando de todos os governos, tá? Esse até criou um fundo agora em Itaperuna, parece que tem um olhar mais. Mas se você olhar para São Paulo e para o Paraná, você não sente inveja, você sente um desgosto total, né? Desde o sistema modal do interior do estado até o sistema de distribuição de renda. E se você comparar com São Paulo, é uma grande covardia, né? O Davi e Golias. Mas se você comparar com o Paraná, talvez seja próximo. O Paraná tem 39 aeroportos. Rio de Janeiro tem 2. O Galeão e o Santos Dumont. Bom, são 7h45, meu caro João Siqueira, vou pedir licença ao senhor rapidamente, nós precisamos fazer um intervalo, já até avançamos aqui, e sobre essa questão de solução, né, que a gente vai continuar conversando, e naturalmente é o programa de hoje, essa cobertura aqui dessas cheias, tanto nas regiões norte e noroeste do estado do Rio, sul, sudeste também do estado vizinho de Minas Gerais. A gente volta. Eu só queria acrescentar aqui, o Aloysio colocou muito bem uma conta lá no começo do programa, de que o Rio Paraíba estando a 10,84, faltam 16 centímetros para ele transbordar acima do dique. E aí eu tentei buscar um contato aqui, uma fonte de informação nossa, oficial do Corpo de Bombeiros. Uma excelente notícia aqui. 12 metros. Não está baixando em Cambuci, que a preocupação nossa agora é o que vem ainda, né? Naturalmente. Então, o Rio Paraíba está baixando ali em Cambuci e estabilizou em São Fidélis. Então, segundo aqui essa fonte, o rio não deve subir muito mais, porém não garantiu que não passa dos 11, é aquilo que você falou, não há nenhuma garantia, é uma questão agora de contar com a sorte e botar a nossa fé em ação aí. 7h47 em Campos, a gente faz um rápido intervalo no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.